Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos com mais um capítulo dos ataques noturnos da Rússia contra a Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, na madrugada de hoje, sábado, a Rússia lançou uma nova leva de drones contra o território ucraniano, ferindo pelo menos 4 pessoas e causando danos tanto em áreas residenciais quanto comerciais, incluindo aí parte de Kiev e outras regiões do país. De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, dos 88 drones lançados, 56 foram abatidos pelas defesas ucranianas. Além disso, outros 24 teriam sido perdidos, como disse o comando militar, graças ao uso de guerra eletrônica. Ou seja, esses drones teriam sido desviados do curso original, o que, segundo eles, teria evitado tragédias ainda maiores. Mas parece que os 8 que, pelas minhas contas, sobraram não atingiram nada, uma vez que, segundo eles, foram os destroços desses drones que teriam destruído vários prédios e gerado grandes incêndios em diversos pontos da capital do país. Em Kharkiv, no Nordeste, o prefeito Ihor Terrekov confirmou que mais uma pessoa ficou ferida. E nas regiões central de Dnipropetrovsk e no sul, em Odessa, autoridades locais também relataram danos em vários prédios. Agora, gente, indo para a linha de frente, no campo de batalha, tivemos atualizações importantes com base em imagens geolocalizadas divulgadas ontem, dia 11 de abril. Essas imagens mostram que os russos continuam avançando, mesmo que em pequenas porções do terreno. Por exemplo, no sudeste de Kupiansk, próximo de Stepova-Novosibirsk, as forças russas lançaram um ataque com apoio de pelo menos 4 veículos blindados. Segundo essas imagens, houve avanço confirmado nessa região. Outro avanço russo também foi registrado ao sul de Vasilkivka, que fica a sudeste de Siversk. Seguindo para o sul, na região de Toretsk e Konstantinivka, os russos também progrediram ao nordeste de Nelipivka, em um ataque ao longo da rodovia T-0516, que é um eixo viário importante nessa parte do Donbás. E não para por aí, gente. Outro avanço confirmado aconteceu ao nordeste de Nadiivka, que está localizada a leste de Novopavlivka. Agora, mudando para o núcleo diplomático, meus amigos, a gente agora vai para uma fala de Lavrov no fim de semana e que tem importância para entendermos os rumos da negociação em andamento. Durante o Fórum de Diplomacia da Antália, no sul da Turquia, o chanceler russo elogiou Trump por aquilo que ele chamou de melhor compreensão do conflito na Ucrânia em comparação com os demais líderes ocidentais. Segundo Lavrov, quando falamos sobre eliminar as causas raízes de qualquer conflito, incluindo o conflito ucraniano, essa é a única maneira de resolver o problema e estabelecer uma paz duradoura. É preciso remover as causas raízes. Lavrov afirmou que Trump foi o primeiro e, até agora, na visão dele, o único entre os líderes do Ocidente que disse com firmeza e mais de uma vez que teria sido um grande erro tentar levar a Ucrânia para dentro da OTAN. Essa retórica, como vocês sabem, é uma das principais justificativas de Putin desde o início da guerra, lá em fevereiro de 2022. Ele sempre tratou o movimento da Ucrânia em direção ao Ocidente, especialmente a aproximação com a OTAN, como uma ameaça direta à segurança da Rússia. E falando em Putin, ele se reuniu ontem, sexta-feira, em São Petersburgo, com o Steve Witkoff, enviado especial de Trump. Essa conversa faz parte de um esforço de reaproximação entre Moscou e Washington. Mas, como temos visto, essas negociações seguem meio que travadas, e um dos principais impasses gira em torno das condições para um cessar-fogo que, ao menos por enquanto, parece distante. A Lavrov também comentou sobre o suposto acordo entre Ucrânia e Rússia para interromper ataques a instalações energéticas de ambos os lados. Segundo ele, Moscou tem cumprido esse compromisso, mas acusa Kiev de seguir atacando a infraestrutura energética russa quase todos os dias. Lavrov disse que entregou às autoridades da Turquia, dos Estados Unidos, da ONU e da OSCE uma lista detalhada com os supostos ataques ucranianos das últimas 3 semanas, já que Kiev tem feito acusações semelhantes contra Moscou, O que acaba mostrando, gente, que esse pacto informal, se é que existiu de fato, está longe de ser respeitado de maneira mútua. Agora, meus amigos, enquanto Lavrov faz diplomacia, Putin faz planos para melhorar suas capacidades militares. Ele realizou ontem, 11 de abril, uma reunião focada no futuro da Marinha Russa até o ano de 2050. Nessa reunião, ele reforçou que a Marinha tem um papel essencial tanto na defesa do país quanto na proteção dos interesses da Rússia no que ele chamou de Oceano Mundial. Segundo Putin, uma das prioridades estratégicas é fortalecer as forças nucleares navais. E, para isso, a Rússia destinou uma verba expressiva, 8,4 trilhões de rublos, algo em torno de 100,9 bilhões de dólares, com o objetivo de construir novas embarcações nos próximos 10 anos.
Só nos últimos 5 anos ele destacou que já foram construídas 49 embarcações. Entre 2020 e 2024 foram integradas à frota 4 submarinos nucleares da classe Boreas e mais 4 da classe Yancey-M, mostrando a continuidade de um programa que vinha sendo construído desde antes da guerra na Ucrânia. Putin ainda fez uma menção específica ao míssil de cruzeiro Zircon, destacando que ele tem um alcance superior a 1.000 km e pode atingir velocidades próximas a Mach 10. Isso coloca o Zircon na categoria de armamento hipersônico, ou seja, extremamente difícil de ser interceptado com os sistemas atuais. Para fechar, ele também pediu o desenvolvimento de sistemas não tripulados, tanto aéreos quanto marítimos, que possam ser integrados num único sistema de reconhecimento e ataque ligado à constelação de satélites da Rússia. A proposta é construir uma rede coordenada entre drones, navios não tripulados e inteligência via satélite, algo que outras potências como os Estados Unidos e a China também vêm desenvolvendo. Bom, gente, não há dúvida de que o tarifaço de Trump deixou de ser uma disputa comercial para ser uma disputa geopolítica, Conforme comentamos no vídeo de ontem, Pequim decidiu aumentar as tarifas sobre os produtos norte-americanos para até 125%, numa resposta direta à decisão de Trump de subir ainda mais os impostos sobre as importações chinesas. Com isso, o clima de tensão econômica ganhou novos contornos e os impactos já começaram a ser sentidos, tanto nas bolsas quanto no bolso dos consumidores. Trump hoje acabou dando uma recuada, Ele acabou isentando de tarifas produtos eletrônicos, que inclui aí smartphones, computadores e que tem um grande volume nas exportações chinesas para os Estados Unidos. Segundo analistas, esse aumento de tarifas de parte a parte pode, na prática, tornar inviável o comércio entre os Estados Unidos e China, que movimentou mais de 650 bilhões de dólares só em 2024. O movimento de retaliação da China elevou a pressão sobre as cadeias de suprimentos globais e acendeu o alerta nos mercados. Apesar de Wall Street ter fechado a semana em alta, o ouro bateu recorde de preço e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com vencimento em 10 anos, registraram a maior alta semanal desde 2001. O ouro bateu recorde de preço e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com vencimento em 10 anos, registraram a maior alta semanal desde 2001. Vocês ouviram bem? Gente, a maior alta desde 2001. Tudo isso enquanto o dólar sofreu uma queda considerável, refletindo uma perda de confiança nos rumos da economia americana. Agora, mesmo com essa situação toda, Trump tem minimizado os impactos. Durante uma conversa com jornalistas a bordo do Air Force One, ele disse que quando as pessoas entenderem o que ele está fazendo, acha que o dólar vai subir muito. E ainda defendeu que as tarifas impostas são uma base de negociação, uma espécie de piso, e que países que quiserem acordos com os Estados Unidos terão que lidar com essas condições. Só que a coisa não é tão simples assim, Trump voltou a afirmar que essas tarifas são pagas pelos exportadores estrangeiros. Mas na prática, como a gente sabe, quem importa é quem arca com o custo inicial. E esse custo, geralmente, é claro, acaba sendo repassado ao consumidor final. Isso, gente, segundo dados recentes da Universidade de Michigan, tem alimentado um sentimento de desconfiança entre os próprios eleitores republicanos, que mostraram queda no índice de confiança do consumidor, caindo de 57 para 50,8, o nível mais baixo desde março. E essa queda foi puxada, inclusive, por eleitores de Trump, algo que não vinha aparecendo com tanta força em levantamentos anteriores. Bom, voltando ao lado chinês, a reação oficial também foi dura. O Ministério das Finanças da China classificou as tarifas dos Estados Unidos como bullying unilateral e coercitivo. E mesmo que Pequim tenha dito que esse seria o último movimento de retaliação tarifária direta, o governo deixou claro que as outras formas de resposta estão sobre a mesa, Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa nos Estados Unidos, afirmou que a China jamais vai ceder à pressão máxima dos Estados Unidos e exigiu que Washington abandone seu comportamento destrutivo e imprevisível, caso queira retomar negociações sérias. Enquanto isso, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reforçou a postura do presidente, dizendo que ele deixou bem claro que quando os Estados Unidos são atingidos, ele revida com mais força. Ela também alertou que se a China continuar retaliando, quem mais perde é Pequim. Bom, gente, eu havia comentado lá no início da semana em um de nossos vídeos que isso poderia acontecer, Pois é, estão rolando rumores sobre a possibilidade de a China estar reduzindo sua exposição à dívida americana, e isso está mexendo com os mercados. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos sofreram uma onda de vendas que não é muito comum de acontecer.
E isso acaba ajudando a aumentar ainda mais a incerteza sobre os efeitos de longo prazo desse confronto comercial. O próprio secretário do Tesouro, Scott Bessent, está monitorando de perto esse movimento. Do lado da inflação, os dados continuam mistos. O índice de preços ao produtor dos Estados Unidos para março mostrou aumento no preço de metais industriais, reflexo direto das tarifas sobre aço e alumínio que já estão em vigor há um mês. E analistas como Bill Adams, do Comerica Bank, está chamando esse novo fenômeno de tariflation, ou seja, uma inflação alimentada diretamente pelas tarifas, o que pode elevar ainda mais os preços nos próximos meses, independentemente de como esteja o consumo hoje. E, gente, o aparente otimismo de Trump chega a ser até contagiante, né? Mesmo com toda essa tensão, ele afirmou acreditar num possível acordo com Pequim. E, curiosamente, elogiou Xi Jinping, dizendo que respeita o presidente chinês, apesar das divergências comerciais com ele. Mas o Xi, gente, também mandou um recado para o Trump. Durante uma reunião com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, ele disse que a China e a União Europeia devem se opor conjuntamente a atos unilaterais de intimidação. É claro que numa clara referência à postura dos Estados Unidos, né? Atravessando o Golfo Pérsico, meus amigos, a gente chega agora a um dos pontos mais delicados da geopolítica global. As conversas indiretas entre Irã e Estados Unidos, que voltaram a acontecer nesse sábado em Omã, com uma promessa de retomada na próxima semana. Isso mesmo, depois de anos de tensão e ameaças, representantes dos dois países sentaram, ainda que em salas separadas, tá? Para tentar algum tipo de entendimento. Quem confirmou essa rodada inicial foi o próprio ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi. Ele publicou em seu canal no Telegram que as conversas duraram mais de 2h30 e que, ao final, houve uma breve interação direta entre ele e o enviado norte-americano Steve Witkoff. Isso tudo na presença do chanceler de Omã, que tem atuado como mediador nesse processo. Segundo Araqi, o clima foi produtivo e positivo, e ambos os lados concordaram em seguir com as negociações na próxima semana. Por enquanto, os Estados Unidos ainda não comentaram publicamente essa rodada de negociações, tá? Mas fontes em Omã indicaram que o foco seria tentar aliviar as tensões regionais, discutir trocas de prisioneiros e até explorar acordos limitados para a redução de sanções, em troca de controle sobre o programa nuclear iraniano. O Irã, no entanto, negou essa versão e não deixou claro o que exatamente está sendo negociado. Bom, o que ficou evidente é que as conversas continuam acontecendo de forma indireta, né? Algo que o Irã exigiu desde o início. Cada delegação fica em uma sala separada, trocando mensagens por meio do chanceler de Omã. Trump, por sua vez, teria preferido conversas diretas, mas parece ter aceitado essa mediação inicial como um primeiro passo. Agora, gente, vamos lembrar o que está em jogo aqui, né? Trump já declarou várias vezes que está disposto a usar ação militar contra o Irã caso ele continue avançando no seu programa de enriquecimento de urânio. E como temos visto, o programa nuclear iraniano deu saltos nos últimos anos, com enriquecimento chegando a 60% de pureza, o que coloca Teherã perigosamente perto do nível necessário para armas nucleares, segundo especialistas ocidentais. Já o Irã insiste que seu programa tem fins exclusivamente civis e acusa os Estados Unidos, especialmente desde a saída do acordo nuclear de 2015, de promover uma política de pressão máxima, que só agravou a situação. Desde que Trump abandonou o acordo em 2018 e reimpôs sanções pesadas, o programa nuclear iraniano se acelerou. E não é só isso. O clima na região piorou bastante desde os conflitos em Gaza, os ataques hutis no Mar Vermelho e a queda do governo sírio em dezembro. Tudo isso acaba alimentando um cenário bem instável, né? Onde qualquer erro de cálculo pode levar a um confronto direto. Segundo Araqi, ainda há chance de entendimento, mas isso depende, nas palavras dele, de os Estados Unidos entrarem na mesa com uma postura de igualdade e respeito. Ele teria recebido plenos poderes do Ayatollah Ali Khamenei para conduzir essas negociações, o que é raro e mostra que Teherã está, pelo menos, disposto a escutar. Mas, gente, o Irã já avisou, tá, que não vai colocar seu programa de mísseis balísticos na mesa de negociações. E esse é um ponto de atrito constante, né? Especialmente com Israel, que vê esse programa, junto com o avanço nuclear, como uma ameaça direta à sua existência. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.